Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Martins, canal Teologia do Reino, tudo bem com vocês? Hoje, tema Teologia de Quinta. Vamos falar de teologias, falar de quinta, hoje quinta-feira, falar de heresias, algumas interpretações erradas a respeito de um assunto. Hoje é dia de Corpus Christi e vamos falar a respeito de ceia, de história da ceia, vamos erros, distorções. Mas desde já, compartilhe já esse vídeo com seus amigos, comente, dê um like, aperte o sininho, tá bom? Mas vamos lá, para o vídeo. Mateus 26 conta sobre a ceia, a instituição da ceia cristã. Jesus reunido com seus discípulos numa quinta-feira, e aí ele pega o pão, ele fala para os seus discípulos: como deste pão que é o meu corpo, bebam do cálice que é o meu sangue, e sangue da nova aliança para redimir os pecados. E desde essa hora em diante não comerei mais deste pão, deste vinho, até beber um vinho novo com vocês lá no reino dos céus. E cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse aí mais ou menos o texto a respeito da ceia. A ceia que foi numa quinta-feira, na época da ceia judaica. Também, a ceia judaica com pão sem fermento, o suco de uva, o cordeiro, que celebrava a libertação lá do povo de Israel, lá do Egito. A Páscoa, Pessah, quer dizer pular, viu a 10ª praga, o povo de Israel tirou o povo do Egito, vai lá em Mateus do 15, você vai entender a história. O povo estava escravo no Egito, 400 anos, e Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Cristo é o nosso libertador. O anjo da morte vinha lá no peso do Êxodo, ia passar pelas casas. A casa que tivesse sangue no umbral, ele pouparia, ele passaria, pularia aquela casa. Então o povo pegou o sangue do cordeiro, sem defeito, passa no madeiro, e o povo ficava celebrando lá, comendo a carne do cordeiro, com ervas amargas, tudo para pão asmo, e era uma celebração, uma festa que trazia a vida, porque eles seriam poupados. Quem não tivesse sangue no umbral, o anjo vinha, entrava e matava o primogênito. Ser cristão no mesmo período, Cristo nosso libertador, cruz, madeiro, por todo aquele que crê e aceita Cristo como seu Salvador, estaria sendo livre da morte eterna. Então, quando Cristo vier em glória para buscar a sua igreja no último dia, todo olho verá, todo língua confessará, Cristo vem, os mortos ressuscitarão em Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro, depois encontraremos com Cristo nos ares, ficaremos para Ele para sempre. Então, esse sangue lá na cruz, quando a pessoa crê, aceita Cristo, aceita o sacrifício dele, está se cobrindo como o sangue do Cordeiro inocente. Então, no final dos tempos, quando acontecer, nós estamos sendo selados por Cristo. Então, o anjo da morte, pecado, a morte já não tem mais poder sobre nós, porque nós agora pertencemos a Cristo. Então isso é simbolismo. E aí, o que é Eucaristia? Corpus Christi? O que você falou? Então, vamos lá. Corpus Christi nada mais é que corpo de Cristo. Então, é um dos 7 feriados litúrgicos da Igreja Católica. E corpo de Cristo, aconteceu lá no século XIII com o Papa Urbano IV. Aconteceu com uma freira agostiniana chamada Juliana. Ela teve uma visão que Cristo queria que celebrasse essa comunhão aí de uma forma grandiosa lá. Aconteceu que numa outra igreja, em Belona, esqueci o nome, a pronúncia, um sacerdote foi fazer um sacrifício, um sacerdote foi fazer a Eucaristia ali, ações de graça. A Eucaristia simboliza ações de graça. Foi celebrar ali aquele momento da ceia, e acontece que ele viu sair sangue da hóstia. E aí aquilo tornou notório na congregação ali na igreja. O Papa Urbano IV mandou recolher todo o material ali que foi usado na Eucaristia em procissão. Então toda quinta-feira após lá o Pentecoste lá, feito isso, 60 dias mais após a Páscoa e uma quinta-feira após o domingo do Pentecoste ali,
é feito isso. Aí todo mundo em procissão, é obrigatório fazer procissão, o Papa botou lá no nos seus decretos lá, e é uma obrigação. Mas qual é para celebrar esse momento da ceia? A ceia é algo que é bênção, mas qual o problema da questão de ceia na questão do Corpus Christi? Bem, não vou entrar em detalhes se eu creio tudo que isso na história, na visão daquela mulher, naquela coisa. Então, bem, eu tenho a minha visão, sou cristão, protestante. Eu não creio na transformação dos elementos de pão, o pão se tornar o corpo e o suco de uva se tornar sangue. Já é um dos problemas da doutrina católica. É a seguinte: na transubstanciação, nós protestantes acreditamos na consubstanciação, ou seja, simboliza o pão, simboliza a carne, o suco de uva simboliza o sangue, apenas isso. Já na doutrina, o sangue se transforma em sangue e o corpo se transforma em corpo. Há uma mudança, transformação da matéria. E isso é um problema. Nós não acreditamos que a pessoa, quando come o pão, está comendo literalmente a carne. Ou está bebendo sangue, está bebendo literalmente o sangue de Cristo. Não. Ele está simbolizando esse momento, o sangue, o corpo de Cristo, para anunciar a morte e a ressurreição de Cristo até que ele venha. Nós estamos anunciando, toda vez que reunimos, estamos anunciando que Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Estamos anunciando que Cristo morreu, ressuscitou e ele virá. É isso que simboliza a nossa ceia. Só que qual outros problemas não acreditamos nessa transformação? Bem, isso é o primeiro algo a explicar sobre ceia. Os elementos da ceia: pão e suco de uva. Seria outro problema. Muita igreja acha que tem que ser pão ázimo, outra igreja tem que ser com suco com vinho. Não, não há uma doutrina bíblica a respeito dos elementos. Tem que ser pão ázimo e suco de uva. Não. Se pode ser vinho integral, ou pão ázimo seria excelente. Seria algo mais, como se diz, saudável. Eu vou explicar por que eu usaria vinho integral, por ser um vinho que seja o mais natural possível. Vinho não, suco de uva mais natural, não vinho, porque vinho tem álcool. A gente tem que ter cuidado com nossos irmãos cristãos que não são salvos, ou salvos não, porque não, que tem problema que vieram do alcoolismo, a gente tem que ter um cuidado com eles. Então não vinho, jamais. Respeito a igreja que usa, mas eu prefiro que a igreja não usasse vinho, usasse suco de uva integral, o mais natural possível, saudável possível. Pão integral, um pão mais sem fermento. Sabe por quê? Sabe que existe gente que tem intolerância a glúten? Sabia que tem gente que não pode trigo, centeio? Tem gente que não pode. Tem gente que tem esses problemas. Então, eu acredito, hoje em dia existem muitas pessoas com esse problema de saúde. Então, imagina um irmão cristão que tem problema com trigo, com centeio, com os elementos que fazem um pão. Ele não vai poder participar do pão, porque ele vai passar mal. Ah, não, mas pode acontecer um milagre, ele vai comer o pão e vai ficar curado. Também, eu acredito que Deus pode curar a pessoa no momento que está numa comunhão. Mas a gente tem que ter bom senso. Se temos um irmão na nossa congregação que não pode comer, tem problema com trigo, com a intolerância a glúten e outras coisas, então faz algo com pão saudável que esse irmão possa comer. A comunidade, porque a ceia tem esse propósito de comunidade. Porque houve um problema lá na igreja de Corinto por conta disso. Sabe qual é o problema que houve em Corinto? Paulo lá escreveu uma carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11. A carta de Corinto só é problema, para tratar de problema da igreja. Problema de um filho que estava tendo relação com a madrasta, irmão botando outro irmão na justiça comum, divisões de que pessoas preferiam um apóstolo Paulo, outros preferiam a Pedro, outro preferia Apolo. Havia divisões grandes na igreja, prostituição, muita coisa. Gente com dúvida se pode comer carne oferecida a ídolo lá nos açougues. Havia muita discordância, muito problema. E a ceia foi um dos problemas. Por quê? A ceia era um jantar. Hoje a ceia a gente vai lá na igreja, se reúne lá e come um pedaço de pão e bebe um suco de uva. Lá na igreja católica, na igreja lá primitiva era jantar, literalmente um jantar. O povo comia lá
o pessoal levava comida, e se reunia todo aquele jantar lá na Páscoa, bebia o suco de uva, tinha o momento do cerimonial do pão, mas era um jantar. E o que acontecia? O irmão que tinha mais condições, que dava mais, levava sua comida e comia lá e comia. E os irmãos que não tinha nada, que não tinha, eram mais pobres, e não comiam, ficavam com fome. Então uns ficavam olhando com fome e os outros irmãos lá se banjando. Imagina, isso é cristianismo? Isso não é cristianismo não, isso é capitalismo. É egoísmo, porque a gente, não estou aqui pregando um comunismo não, mas ali a igreja ela vai além de comunismo, além de socialismo, vai além de capitalismo. A igreja é a igreja do reino, estava todo mundo reunido ali juntos, como um acordo, a igreja pensava igual. Então não tinha essa de quem levava mais comida tinha direito a comer mais porque levava mais, não. Você levava comida para se juntar, e quem não tinha nada não levava nada e comia do mesmo jeito. E era assim que a igreja tratava. Não havia essa divisão. Deveria ser, mas em Corinto não acontecia isso não acontecia isso. Então muitos ficavam bêbados. Então Paulo está tratando no problema. Os cristãos estavam ficando bêbados no momento da ceia. As pessoas não estavam discernindo, entendendo qual era o propósito da ceia, que era comunhão, todos juntos, celebrando junto a morte e a ressurreição de Cristo até que ele venha. Mas estavam jantando, comendo para a própria condenação, porque eles não estavam fazendo isso com entendimento, e estavam comendo com egoísmo, um comendo mais e descartando o outro, ou seja, estava totalmente errado. Agora, trazendo, então, quando eu falei na questão de pensar no irmão, no comer, tentar botar um pão que fosse mais integral, um pão que não tivesse, que fosse adequado para quem tem intolerância a trigo, a glúten, aquela coisa. Então pensar no irmão, porque a igreja ali não, Corinto não estava pensando nos seus irmãos, estava simplesmente comendo, um se comendo mais, outro bebendo mais, embriagado, e Paulo está tratando, ó, tá errado. Era isso que o texto está falando. Aí hoje na igreja acontece outra coisa. Bem, vamos lá, tratar dois problemas que acontecem aqui. Já vou resolver o mais simples. Quem não é cristão pode participar da ceia? A ceia é para quem é salvo. Ponto, já está respondida a pergunta. Se uma pessoa não é salva, entra na igreja e quer participar, ela vai acontecer alguma coisa com ela? Ela vai morrer? Não. Ela simplesmente vai estar comendo um pão e bebendo um suco de uva. Não vai ter nenhum. Ela não vai estar celebrando uma ceia, ela vai estar comendo um pão e bebendo um suco de uva. Vai achar legal, vai achar bonito, o visitante olhando, comendo um pão, bebendo vinho. Não vai ter, ela não vai estar participando da ceia, vai estar comendo um pão e bebendo um suco de uva. Só isso, não acontece com algum bicho. Ela vai ser fulminada por fazer isso. Não, ela está na ignorância dela, ela não entende. Ela vai estar pegando pão e bebendo vinho. Ela vai comendo pão e o vinho ela vai estar na ignorância. Está na ignorância. Agora, se ela vai comer um pão e beber um vinho com deboche, rindo, ridicularizando, aí pode acontecer alguma coisa. Deixa Deus a juízo também. Mas, se ela comer um pão e beber um vinho na ignorância lá, ela vai estar comendo pão e vinho. Só isso. Agora, vamos lá. Cristão, na questão dos salvos em Cristo Jesus. Um pastor pode... Outro problema que acontece. Pastor, muitas vezes, a igreja fica dizendo assim, fulano não pode participar da ceia. Você não pode participar. Não, o pastor não tem essa autoridade. Desculpa. Eu não sou pastor. Apenas dou aulas em EBD. Mas eu não sou pastor, mas o pastor não tem essa autoridade para dizer quem pode e quem não pode participar da ceia. O pastor orienta. Ele lá lê o sermão, ele explica que aquele que é salvo, que aceita Cristo Jesus, que aceitou a Cristo como seu salvador da sua vida, é apenas isso. Ele não vai determinar quem pode e quem não pode participar da ceia. Simples. Mas aí tem um monte de pastor ditador aí, coronel, cara da igreja, e quer dizer, fulano pode, não, fulano não pode participar, não. Cada um examine a si mesmo. Lógico que, mas ponto. Não, mas o irmão está assim, é com ele e Deus. Mas ele pecou. Não. É com ele e Deus. Então o pastor que tem que terminar isso. Agora, outro problema, que também é outro erro com relação à ceia. O irmão, eu pequei. Não vou participar da ceia porque eu pequei. Não, irmão, você tem que se arrepender. Se examine, se arrependa e participe. Mas eu falei palavrão. Se examine, se arrepende e participe da ceia. Simples. Mas eu não me arrependo. Então tem alguma coisa errada.
tem algum problema. Se você não se arrepende dos seus erros, tem alguma coisa muito errada. Porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos deixar de participar da ceia por causa de um pecado. Nós temos que deixar o pecado e participar da ceia. Porque a ceia é lembrar que Cristo morreu na cruz, ressuscitou, que nós somos salvos, que Cristo redimiu os nossos pecados. E se eu deixo de participar, eu estou deixando de anunciar que Cristo vem, que Cristo morreu na cruz por mim, que Cristo não me salvou. Quando eu deixo de participar, eu estou simplesmente dizendo que estou negando esse sacrifício que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Simples. Então, meu amado irmão, pense bem. Não deixe de participar da ceia porque você pecou, que você fez algo errado. Não. Você se reconcilie com Cristo, com seus irmãos em Cristo. Não por questão de vaidade. Porque existe muita coisa na igreja, para não ficar mal entre os irmãos, é assim. Chega lá na hora, pede perdão à mulher, pede perdão a filho, pede perdão à igreja, pede perdão, aí depois quer só para participar da ceia. Não, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Participe, se reconcilie em Cristo pelo momento de se reconciliar com Cristo. Não para poder querer mostrar para a comunidade que não tem pecado, está no erro, não. Então, se arrependa e participe da ceia porque você é salvo em Cristo Jesus. Porque se arrepende. Se você não se arrepende de erro, de pecado, tem alguma coisa muito errada com você. E não faça da igreja para querer se mostrar que você é santo, aquela coisa. Não. É preferível que você nem participe nesse caso. Se você não está agindo de sinceridade, se você está agindo de falsidade, é até melhor que você não participe. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Essa é a explicação a respeito sobre ceia. Fique com Deus. Não esquece de compartilhar, se inscrever, dar um like e comentar nos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer pergunta e dúvida, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Eu falo demais, então fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Fui.